Salve, galera! Depois de muito tempo aí sem, novos vídeos, como prometido, hoje nós vamos trazer aqui os testes de APIs automatizados, aí com o Cypress, né? Tô aqui com o nosso, projetinho aqui do curso aberto. Até o momento, só vimos automação web, de front, Nós só atualizamos ali no caso o front-end, desse sisteminha exemplo que nós temos aqui, que tá rodando a nossa automação aqui, perfeitamente, tá? Nesse primeiro momento, nós fizemos esse teste de login e também o teste aqui de compras, um teste end-to-end, onde ele loga e faz todo o fluxo de compra lá no SalesDemo, nesse site exemplo que a gente tem. Então agora, nós vamos aprofundar mais para o lado do back aí, com os testes de API, tá? Para isso, eu vou começar com uma breve introdução, tá? Não muito aprofundada, sobre o que são APIs, que no caso vamos testar especificamente APIs web, tá? Existem outros tipos que nem vamos entrar em detalhes, tá? Mas vamos lá. Eu deixei aberto aqui uma página, aqui da AWS mesmo, o que é API, E que para eles, o que eles falam, APIs são mecanismos, que permitem que dois componentes de software se comunicam usando um conjunto de definições e protocolos. O que eu gosto de falar? Como costumo dizer, as APIs web, elas são praticamente ali, uma comunicação entre o front, e o back da aplicação, Por exemplo, no nosso próprio ali no SalesDemo, vamos aqui ver, por exemplo, a tela de login, A tela de login, ela vai ter aqui, deixa eu só carregar. Tá, vou abrir aqui outra versão. A tela aqui de login do SalesDemo, ela tem aqui o usuário e senha, certo? E quando a gente clica em login aqui, é acionada uma API, que vai lá no banco de dados, verifica se esse usuário está lá mesmo, se a senha dele de fato é essa que ele digitou, então devolve, um retorno ok para essa API e faz então o login do usuário aqui no site ou no sistema, tá? Então praticamente a API ela comunica, entre o front e o back, É uma forma de comunicação aí. Também comunica entre dois sistemas, tá? Uma forma de integração de sistemas. Acesse esse site aqui, tá? Da Amazon. Esse link que eu vou deixar na descrição. O que é API? Aqui ela fala sobre todos os tipos de APIs, Como as APIs funcionam. O que é uma API? APIs REST, que no caso a gente vai trabalhar, especificamente com APIs REST, que são as APIs aqui que tem um estado, e elas têm um conjunto de funções, que é o get, put, delete e assim por diante, que é um CRUD ali, que ela pode tanto puxar informações, quanto deletar, quanto inserir novas informações ali, através da API, tá? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição, para caso vocês queiram aí dar uma lida, tá? Maior aqui, para não delongar muito aqui o vídeo. E assim como nós automatizamos ali no front, a gente utilizou, o SalesDemo como exemplo, Que é como eu sempre falo, Esse aqui é um site totalmente gratuito, exemplo, tá? Para você fazer testes, ele não tem problema nenhum. É um site só para testes mesmo. A gente também tem, aqui um servidorzinho de APIs, testes também, e como fosse SalesDemo, a gente é o tal do Server REST, Digita Server REST no Google, é o primeiro que aparece aqui na opção, está aqui no serverREST.dev. E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui, no caso, é uma Swagger, Nesse Swagger que a gente consegue, visualizar o conjunto de APIs de uma aplicação, tá? Então, todas as APIs aqui dessa aplicação, no caso, essa aplicação ele simula uma loja, Uma lojinha virtual, onde tem aqui produtos, tem carrinhos também, tá? E aqui a gente já pode até brincar, e fazer testes aqui utilizando o próprio Swagger, A gente vem aqui na page, por exemplo, de login, A gente vem aqui nessa opção aqui de try it out. Então vai ter aqui, o body dessa API, com as informações. Ele já tem umas informações aqui, por padrão, do e-mail e a senha aqui que ele está informando nessa API de login, tá? Então se a gente executar essa API aqui, ela dá um resultado para a gente aqui, no caso está dando um resultado 200, tá? Quando uma API ela funciona, ela retorna 200, que é ok, tá? A gente pode falar um pouquinho
sobre os status, né, de API. Né? Pesquisando aqui rapidamente, só para passar aqui também rapidamente sobre alguns status. Né? Os status são extremamente importantes, porque é nele que a gente, né, valida se o teste deu certo ou se deu errado. Né? Então, eles têm vários intervalos, né, de status aqui, mas no caso de intervalo de 100 a 999 é respostas, né, de informação. Resposta de sucesso é de 200 a 299, então, ou seja, essa aqui deu 200, é uma resposta de sucesso. Né? Até que na mensagem ele traz aqui, login realizado com sucesso. Tem de redirecionamentos, né? Tem de erros do cliente também e de erros do servidor. E erros de cliente aqui, por exemplo, se a gente vir aqui na nossa API aqui e passar uma senha inválida, né? Colocar aqui um número 1. Na hora que eu executar aqui para mim, olha lá, ele deu um código 401, né? Que falando aqui para mim que e-mail a senha está inválida, ou seja, é um erro de cliente, né? O cliente está informando a senha inválida lá e a API está devolvendo que não está autorizado esse acesso com essa senha incorreta, né? E erro de servidor, no caso, é quando o servidor ali não está disponível, né? Alguma falha para o servidor ou por excesso de carga, ele falha e começa a dar 500, né? Nessa faixa aqui de 500 a 599. Então, bem breve aqui para vocês, né? Esses são um grupo de status de respostas HTTP, né, na verdade, né? Porque as APIs aqui, REST, elas trabalham em requisições HTTP, tá? Então, é isso que a gente vai fazer a automação hoje, tá? Então, aqui manualmente eu já até consigo testar, né? Por exemplo, eu já testei aqui se eu informar uma senha inválida, a API está tratando, ela está tratando, tá? Ela devolve aqui que a mensagem que o e-mail ou a senha estão inválidos, tá? E dá um 401, não deixa, né, eu utilizar o login. E se eu passar uma senha correta aqui, né, ele dá o login realizado com sucesso e gera aqui um token, né, de autenticação, que a gente vai falar disso aqui mais pra frente também, tá? Porque tem algumas APIs que elas precisam de autenticação, né? Isso por medidas óbvias de segurança, precisa estar autenticada para a gente requisitar a API. Né? Essa do login, por exemplo, não precisa de autenticação nenhuma, né? Mas no body da API eu preciso passar o usuário, né, e a senha correta para então executar ela e ter o retorno aqui 200, tá? Beleza, então, pessoal, vamos pular a mão na massa, então, e fazer ali os testes automatizados de API com Cypress, tá? Vamos voltar lá, então, para o nosso projeto aqui, né? Que tem essas duas pastinhas aqui, né? Eu criei isso para separar, uma pastinha para os testes de login, uma pastinha para os testes de compras. Tá? No caso, eu vou fechar aqui e vou criar uma nova pasta, né? Aqui no nosso end-to-end. Vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar ela de API mesmo, tá? Ela fica com esse íconezinho diferente. E dentro dessa pasta eu vou criar então o nosso arquivo de teste, né? Que por padrão a gente já sabe que tem que ter aqueles, né, o .sai e .js, né, no final do arquivo. Então vamos lá criar. Esse aqui eu vou chamar de API login, tá? Que a gente vai testar voltado aqui só para o login, né? E lá, como eu falei, né, as extensões do Cypress, .sai e .js. Então, o nosso arquivo aqui está criado, né? Precisa daquela referência, como todo arquivo, né? Para já puxar as descrições mais rápido. Muita pessoa me pergunta, né? Por que serve essas referências aqui, né? Por exemplo, se a gente está aqui digitando, né, a gente vai criar o nosso primeiro describe init. Se não tivesse essa referência, ele não aparecia essas opções aqui para mim dos próprios Cypress, né? Então, é por isso que todo teste é interessante a gente ter as referências aqui do tipo Cypress, tá? Só passando aqui rapidamente. Então, beleza, já tem a nossa estrutura aqui de teste criada, né, com o nosso cenário e o caso que a gente vai criar. Nosso cenário, então, vai ser a API, teste funcional de login, tá? E aqui no it, né, nosso caso de teste, né, vai ser um caso que deve realizar o login com sucesso, tá? E vamos lá, então. Tá, como é que a gente faz aqui? Como é que a gente faz para testar a API? Já que eu não tenho um site visit, né, para mim entrar, para mapear elemento, eu não consigo clicar, eu vou entrar nesse Swagger? Não, pessoal. Como é que a gente vai fazer? A gente tem esse Swagger aqui que a gente poderia muito bem, né, passar aqui o endereço dele, tá, e passar aqui o endpoint, né? O que é o endpoint? Aqui está o endereço, né, onde que está as APIs e cada API tem um endpoint, né? Por exemplo, a do login é barra login, né? Sei lá, dos usuários é barra usuários. Então a gente tem o mesmo link do servidor, né, barra o endpoint aqui da API que a gente está testando, tá? Então esse é o endpoint. Só que a gente não vai usar aqui nesse site, por quê? Porque
Pode simplesmente cair ou, né, simplesmente alguém alterar alguma coisa e não vai ser legal pra gente fazer esse teste. Mas a gente consegue fazer esse mesmo server mesh aqui num servidorzinho local na nossa máquina, né? Só nossa. Então a gente não precisa preocupar, né, com essas questões de queda ou de alguém estar utilizando, a gente não ter problemas de utilizar isso aqui, tá? Então como é que a gente faz para startar esse servidorzinho? É bem simples, tá, pessoal? Vocês vão abrir aí o CMD, né, o prompt de comando aí do Windows, e vai digitar esse comando aqui, ó, npx server rest arroba latest para pegar ali as últimas versões do server rest. Dá um enter. Se você nunca usou, talvez ele vai pedir para instalar. Você dá yes, tá? Ele instala alguns pacotes. E aqui no caso ele está iniciando aqui o servidorzinho. Olha lá, ele já iniciou, vai abrir aqui no localhost para mim. E aqui, né, já está aberto aqui um servidor de APIs na nossa máquina, tá? Então eu vou até fechar esse aqui do site que a gente não vai utilizar, tá? Fechar aqui o Swag Labs e o que é API também, que eu vou deixar esse link na descrição para vocês. Então beleza, aqui no prompt de comando ele fala, tá? A gente não pode fechar isso aqui, tá? Senão o servidor desliga. A gente tem um servidorzinho aqui, ó. Olha lá, o teste de funcionamento acessando, já está funcionando, né? E aqui uma mensagem bem legal, olha lá, feito com amor para todos os QAs e apoiado por Cristiano Nazário. No caso aqui ele vai, Cristina Nazário, no caso ele aparece os nomes, né, dos usuários aleatórios que apoiaram esse projeto aqui, tá? Mas isso aqui é para QA, tá bem bacana, cara, esse projeto aqui ajuda bastante a gente a aprender como que testa, né, como que utiliza, o que é API, tá? Então agora a gente já tem um servidorzinho local que a gente pode trabalhar com as APIs aqui na nossa máquina. Então a gente não precisa se preocupar se vai falhar lá do servidor, do server mesh em si, tá? Vamos lá então. Voltando aqui para o nosso código, tá? O que a gente precisa? A gente não tem um site visit, né? Como eu falei, a gente não vai testar front, a gente não vai testar back, teste de API direto, a gente precisa de fazer uma requisição nessa API de login, certo? Para fazer a requisição, a gente usa o método aqui, o sai.request. Esse é um método, né, que a gente testa APIs, tá, pessoal? O sai.request. Nele que a gente abre um parênteses e abre aqui as chaves, né? E aqui que vem a parte mais importante de todos os nossos testes de APIs, né? O que eles precisam ter? Eles precisam ter, como eu falei, os nossos APIs REST, ela tem os métodos, né? Post, GET, né? O delete, put. A gente precisa passar então qual que é o método que a gente está utilizando, né? No caso aqui a gente vai testar a API de login. O método já está bem aqui pra gente, né? O método é post. Então vamos lá, então a gente põe aqui o método, tá? 2 pontos nesse formato aqui. E põe aqui que é um método post. E aqui a gente coloca vírgula para inserir mais informações que a gente precisa. O que a gente precisa para testar? Qual que é a API, né? O URL, né? Onde ela se encontra, qual que é o endereço. Então a gente coloca aqui que é o URL. A gente vai passar então o que? Sempre, né, o endereço aqui do nosso servidor, no caso é localhost, tá? HTTP, localhost. E vamos colocar aqui o endpoint. O endpoint é o que? O /login. Então a gente só colocar aqui, ó, login, já vai estar chamando a nossa API de login, tá, pessoal? Então, beleza, já tem aqui o método, né, o URL, e eu preciso agora do que? Aqui na nossa API, quando a gente vem aqui em try, né, a gente tem o body da API, que é onde a gente passa informações, né, de e-mail e senha, né? Então a gente precisa de colocar um body aqui também no nosso request. E esse body é 2 pontos, a gente abre chaves, tá? Faltou uma vírgula aqui, ó, por isso que está acusando o erro. Beleza. Então aqui no body a gente precisa do quê? E-mail, né? Conforme está aqui, se você quiser até copiar daqui, ó, e-mail e a senha. A gente cola aqui no body, né? Só dar uma formatada aqui para ficar indentado. Show. Basicamente, nossa API aqui, né? Vamos fazer o teste aqui, né? Vamos abrir o Cypress, né? Vamos salvar aqui. Vamos lá dar aquele... Ah, não, o nosso Cypress já está aberto aqui no caso, ó. A gente estava rodando o teste, né? Vamos botar aqui em Specs. Já apareceu aqui para mim, né? Meu teste API. Vamos dar um clique aqui e vamos ver o que está acontecendo. Olha lá, como é um teste de API, né? Ele não vai abrir nada aqui, né? Só teste de fronts que abre aqui, né? Mas como é teste de API, então a gente pode até maximizar isso aqui, ó, para a gente visualizar melhor. Olha lá, ele está fazendo a requisição. Deu até um post 200, tá? Porque a gente passou o usuário certo. Já está rodando o nosso teste. É bem rápido, né? Se a gente executar aqui, ó. Ele executa bem rápido. Então, por exemplo, se eu colocar aqui e salvar,
e a gente for lá no nosso teste, olha lá, ele já vai estar dando erro, né? Que é um autorizado, ou seja, então o nosso teste já está funcionando. Então a gente está conseguindo já, né, fazer uma requisição aqui no nosso endpoint, nossa API de login, passar o usuário e senha, e já está fazendo aqui o request, ele está dando 200. Só que aí, né, a gente precisa validar. O que a gente consegue validar numa API? O importante é a gente fazer as nossas asserções, né, as nossas validações em API, é nos responses e nos status, né? Ou seja, aqui, como é um caso de teste que eu quero realizar o login com sucesso, né, o retorno da API sempre tem que ser 200, certo? Então, a gente vai criar então com uma premissa, né? O que é isso? A gente vai pôr o ponto tem, né? O então, e a gente vai trabalhar em cima do que? Do response. Feito isso, né? A gente coloca aquela aberturinha, né, de function aqui no JavaScript. Opa, até acostumar. Um show. Então a gente tem aqui, né, um ponto tem, a gente está pegando a response, né? O que é a response? A gente vem aqui no Swag, a gente consegue ver que no response a gente tem um status, né? A gente tem aqui um body aqui do status, né, com a mensagem, autorização. No caso, a gente quer pegar o status, né, e verificar se ele está vindo 200 mesmo, né? Então a gente coloca aqui o método expect. Esse método expect a gente passa então, que é o nosso response ponto o status, né, que a gente está verificando agora aqui o status ponto to e ponto equal, e a gente coloca aqui o nosso código de status, que no caso é 200, tá? Então a partir do momento que eu salvar aqui, a gente for lá no nosso site, ele já vai ter executado, né? Ele fez a asserção aqui, ó, esperou 200 e veio 200, então o nosso teste passou com sucesso, tá? Se eu mudasse aqui, por exemplo, sei lá, para 400, né? O nosso teste vai dar falha. Salvei, olha lá, ele esperava 200, ou no caso ele esperava 400 e deu 200, né? Então, nosso teste dá falha. Então, aqui está funcionando, nosso teste está dando 200 e tá, né, a asserção está passando certinho. E qualquer outra coisa que a gente pode checar aqui é a mensagem, né? Vamos validar se está devolvendo corretamente a mensagem, né, que é o login realizado com sucesso. Vou até copiar ela aqui. E como é que a gente faz, né, para acessar? A gente já está aqui trabalhando com response, né? Então a gente só continua aqui, dá um novo expect, tá? A gente no caso aqui agora vai no response ponto body, tá? Que a gente quer o corpo do response. E o que a gente quer no corpo? A gente quer a mensagem, né? Ponto message. E aqui da mesma forma de cima, né? Ponto equal. E aqui a gente coloca a mensagem que a gente copiou lá, login realizado com sucesso, tá? Eu vou salvar aqui. Opa, vamos lá no Cypress. Olha lá, já rodou, né? Tá rodando aqui. Se a gente executar sempre aqui, ele vai rodar pra gente. Tá passando aqui na asserção que eu quero, né? Que ele espera 200 e tá dando 200. E tá vindo aqui, né? O login realizado com sucesso. Show, né? Então a gente acabou de finalizar o nosso primeiro teste automatizado aqui, né? De API. Ele sempre agora aqui vai executar o nosso teste, né, nesse caso de teste de realizar login com sucesso. Perfeito, pessoal? Então agora vamos colocar mais um caso de teste aqui, né? Vamos validar então uma senha incorreta, né? E vamos validar a mensagem, o status, né? Sempre validar o status. Vamos começar com um novo it aqui, né? Vamos criar só um novo caso que a gente precisa. Vou colocar aqui, deve validar senha incorreta. Como a gente já tem aqui, né, toda a estrutura pronta, né? Vamos só copiar, certo? Vamos colar aqui. Então a gente já tem aqui a estrutura pronta. Só que no caso aqui eu vou passar uma senha incorreta. Vou até digitar aqui para a gente ficar bem frisado lá. Senha incorreta. Que não é a senha, né, que vai entrar. Aqui vamos salvar para ver o que já está acontecendo lá. Olha lá, nosso primeiro teste aqui ele salvou, já rodou, né, com sucesso. Agora o nosso segundo teste deu o quê? O 401, né? Não autorizado, né? O Authorize. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa validar se está dando 401, não é isso, pessoal? E apagar aqui essa mensagem aqui, né? Por enquanto a gente não quer mensagem de sucesso mais, porque é o nosso teste que, né, que a senha é incorreta. Vamos salvar aqui. Oxi, tá dando erro ainda, por quê? O próprio Cypress fala aqui pra gente, ó. O que acontece, pessoal? O Cypress ele valida se tá dando algum erro.
se deu algum erro, ele alerta aqui pra gente. Só que a gente quer testar justamente se está dando erro, né? E quando é nesses casos, a gente tem que colocar essa seguinte opção aqui na nossa requisição, ó. Fail on status code false. Para quê? Porque ele não vai falhar se o código do status foi algum código de erro, né? Daquela aqueles intervalos de números que eu mostrei para vocês, né? Que é de 400 a 499, né? De 500 a 599. Então tem essas falhas. Então, para o Cypress não acusar erro e parar o teste, a gente tem que colocar essa configuração aqui, tá? E onde que a gente coloca ela? Lá no nosso corpo da requisição mesmo, tá? A gente dá aqui, depois do body, a gente dá uma vírgula e coloca aqui, ó, cola fail status code false. Aí ele não vai mais falhar, né? Se der algum status 1 e vai continuar e vai verificar se realmente tá dando status de erro, né? Vamos salvar aqui. Olha lá, rodou, olha lá, tá vendo? Agora sim, ele não acusou aquele errão do Cypress, né? E validou aqui se na nossa requisição passando a senha incorreta, tá dando 401, que é o que deve dar, né? A gente tá passando a senha incorreta. E também na senha incorreta, né, a gente também tem uma mensagem, né? A gente pode validar se está trazendo essa mensagem aqui, e-mail ou senha inválidos. Certo? Então vamos lá. Aqui a gente, né, coloca mais um expect, né, igual estava. A gente vai querer trabalhar em cima do response, só que do body, trazendo a mensagem. E essa mensagem to equal, né, tem que ser igual a e-mail ou senha inválidos. Tá, vamos dar um Ctrl S aqui, vamos salvar e vamos ver a execução. Olha lá, já executou com sucesso, né? Já está validando a mensagem. Nessa mensagem tiver um caracterezinho, né, diferente, né? Colocar, por exemplo, aqui, sei lá, um ponto de exclamação aqui, só um, né? Tá bom. Vamos lá executar. Olha lá, ele já acusou e ele falou, a mensagem não está igual. Então, né, se tiver alguma alteração na mensagem, a mensagem estiver errada, né? Nosso Cypress pega o erro aqui, né, de forma automática na API. Então, acabamos de desenvolver aqui nosso primeiro teste automatizado, né, com a API, né, onde a gente está fazendo o quê? Um teste de login com sucesso, né, e um teste aqui de login, né, uma casa de teste com senha incorreta, tá, pessoal? Então, para não estender muito esse vídeo, né, já estamos com 20 minutos de vídeo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? No próximo vídeo, a gente tem o que mais para ver, né? A gente pode colocar o quê? Como a gente viu, a gente fez aqui, né, o nosso login, ele está totalmente cômodo, né, um teste bem limpo, né? A gente pode fazer isso com a API, fazer o quê? Criar os commits aqui para a API, né, no nosso suporte aqui, tá? Igual tem para o compra e tem para o login, a gente vai criar um commits para a nossa API e também a gente vai ver outras APIs, né? Por exemplo, sei lá, uma API aqui de delete, né? Essa API aqui, ela precisa de autenticação, né? A gente vai passar aqui, talvez alguma API que precise de autenticação. Por exemplo, deixa eu ver esse get carrinhos aqui. Vamos dar uma executar nela aqui. Ah não, esse aqui não precisa. Vamos ver um cadastrar carrinho. Tentar cadastrar um carrinho aqui. Olha lá, esse aqui precisa de autorização. Olha lá, token de acesso ausente. Como é que a gente faz esse teste aqui? Como é que a gente automatiza isso, né? Como é que a gente vai lá no nosso login, né? Faz um login, então. A gente precisa o quê? Pegar esse bearer aqui, ó, esse autorização e passar na autenticação também para ele, né, fazer a requisição naquela API. Aqui no Swag a gente coloca essa autorização aqui, tá, pessoal? Aqui no Vale, coloca autoriza. Agora eu já consigo requisitar aquela API lá, tá? Que no caso deixa eu só fechar essa login aqui. A de cadastrar um carrinho. Se eu dar um execute aqui agora, olha lá, ele já deu um outro erro, tá? Ele não deu não autorizado, mas ele só deu produto não encontrado, né? Que é um produto aqui que não existe, no caso, né? Lá no carrinho. Tinha que cadastrar ele primeiro. Então é isso que a gente vai fazer, né, no próximo vídeo, tá, pessoal? A gente vai automatizar APIs, a gente vai criar commits, né? E a gente vai fazer requisições que precisam, né, de autenticação aí, tá? Para a gente fazer a requisição nessas APIs. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo aí e até o próximo. Valeu!